Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 18. Estarei lendo do 1º ao versículo 6. E a palavra do Senhor, ela vai nos falar assim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Esta palavra, ela nos fala a respeito da soberania de Deus sobre a fragilidade humana e como Deus é soberano. Glória a Deus. Como oleiro, é o valor espiritual do Evangelho contido em pessoas imperfeitas. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com nossa imperfeição, o Senhor, Ele se utiliza de nós. O Senhor nos molda, o Senhor nos utiliza para os seus propósitos. Aleluia. Glória a Deus. Deus molda a nossa vida, a vida das pessoas conforme a sua vontade. Conforme este oleiro estava aqui fazendo ali o seu vaso, e o vaso se quebrava em sua mão, ele pegava e refazia e fazia tudo de novo. Não importa se nós somos falhos, o que importa é o que nós carregamos dentro de nós, e nós carregamos a unção do Espírito Santo, a presença dele que está dentro de nós. Então, quando nós nos quebramos, quando nós fazemos alguma coisa que desagrada ao Senhor, Ele nos molda, Ele nos transforma e volta a nos usarmos. Se um vaso quebrar, ele vai quebrar, se ele cair no chão, ele vai quebrar, mas Deus vai pegar. O oleiro aqui pegou e juntou tudo. Então Deus pega os caquinhos, junta e faz um vaso novo. Muitas vezes esse vaso fica até mais bonito, fica mais brilhoso, mais apresentável, porque é o Senhor que está refazendo. E seja lá o que for que estiver acontecendo na sua vida, creia tão somente que Deus está com você. Se você aceitou o Senhor como Senhor único e Salvador de sua vida, creia que Deus, Ele vai te moldar, Ele vai te transformar e Ele vai te fazer um vaso novo. E você será um vaso de honra, você é um vaso de honra escolhido por Deus, porque Deus chama cada um de nós com um propósito. Deus, Ele tem propósito em nossas vidas e Ele tem pressa em nos usar. Deixa Deus trabalhar, porque Ele vai fazer grandes coisas em nós e através de nós. Tem muitas almas por aí precisando do amor de Deus. Então, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Não deixe que as palavras que você ouvir cheguem até você e para por aí. Compartilhe essas palavras, compartilhe aquilo que Deus falar no seu coração. Se vir uma palavra de renovo, uma palavra que transforma, uma palavra de vida, que a palavra de Deus, ela causa tudo isso. A palavra de Deus, ela é vida, ela nos renova. Se você sentiu, transmite para outras pessoas, através do seu falar, através do seu compartilhamento, enfim, use, fale para outras pessoas aquilo que você está recebendo de Deus, porque a obra do Senhor é isso, é a gente levar para outras pessoas, não é chegar em nós e parar. Deus não nos chamou para ficar parados, temos que fazer algo pelo Senhor, para o Senhor, não é por Ele, é para Ele, porque muita coisa Ele já faz por nós, e o que nós temos feito para o Senhor? O Senhor tem se agradado de nossas vidas?
O Senhor tem se agradado no nosso comportamento. Glória a Deus, aleluia. O que tem feito, o que nós temos feito para o Senhor? Aleluia. Seja lá o que for que tiver no seu coração, Deus trabalha, não existe impossível para Deus. Deus faz por nós aquilo que nós precisamos, mas muitas vezes o Senhor não nos responde por causa da dureza do nosso coração. E porque nós queremos mandar em Deus, nós queremos fazer com que Deus faça aquilo que nós precisamos. Mas quem é o nosso dono, quem é o nosso Senhor é Ele, não é o oposto. O vaso aqui, o barro estava nas mãos do oleiro. O vaso, em momento algum, ele pode questionar o oleiro. O oleiro vai fazer conforme ele quer. Ele não depende da opinião do vaso. Então deixa Deus trabalhar. Aleluia, glória a Deus. O que Deus tem para fazer é grandioso. Aleluia. Lendo agora esta palavra, o Senhor me trouxe uma situação que houve aqui com a minha filha. Minha filha é mãe criança que vai fazer 7 anos. E Deus se agrada das orações dela. O Senhor atende as orações dela. O Senhor atende os desejos do coração dela. Uma criança vai desejar o quê? Coisas de criança. Então eu vou contar um testemunho, porque a palavra do Senhor nos fala que nós temos que ser igual criança. Nós temos que ser puros, ser inocentes, ter um coração limpo, igual o coração de uma criança, glória a Deus. Ela, por esses dias, uma colega da escola falou que ia dar uma boneca que ela tinha para ela. E ela acreditou que a menina iria dar a boneca. Amanhã eu vou trazer para você. Essa menina ficou nenhuma empolgação. E eu falei, não pode, filha. Não pode, porque a colega não pode te dar uma boneca dessa. Essas bonecas caras, ela não pode te dar sem a permissão dos pais. Ela falou por falar para você. Não, mãe, ela falou que vai trazer a roupinha, vai trazer a mamadeira, vai trazer a chupeta. E empolgou. E eu fiquei preocupada porque era dia de prova. Eu falei, meu Deus, a menina vai fazer prova e ficar empolgada com isso. A outra não vai levar, ela vai ficar triste e ela não vai conseguir tirar nota boa na prova. E eu fiquei na intercessão, conversei com ela e falei, se ela levar, eu tenho que ligar para a mãe dela para contar o que aconteceu e vai ter que devolver, porque a mãe não vai permitir. Mas mesmo assim, a criança ficou empolgada, que deu até dor de barriga. Foi para a escola, chegando lá, a amiga não levou, mas explicou que não ia dar e levou um outro brinquedinho bem simplesinho, que aí ela aceitou e ela ficou de boa. Só que isso cortou meu coração. Falei, meu Deus. Só que eu estava olhando no site e eu achei uma boneca que eu achei tão linda aquela boneca. E eu comprei para ela, de surpresa. O aniversário é ainda na segunda-feira e eu irei entregar na surpresa, ela não sabe. Aí quando foi na quinta-feira, teve reunião de pais e a menina sai da escola, estamos chegando, ela está saindo com a mesma boneca. Aí ela falou, olá mãe, é aquela boneca que ela falou que ia me dar. Eu falei, sério, é aquela? É a boneca que eu comprei. Eu não sabia que era aquela boneca. Eu me desmanchei na presença do Senhor, que eu falei, meu Deus, olha o teu cuidado com a minha filha. Olha o cuidado, ela desejou aquela boneca e Deus colocou para eu comprar. Porque eu não sabia, eu poderia escolher outra, como eu já tinha comprado outra. Mas aí aquela ficou ali, eu falei, ai Senhor, eu quero essa, é muito linda. E eu comprei também. Então saiba que Deus trabalha nos mínimos detalhes daquilo que nós precisamos, que nós necessitamos e que nós desejamos. Porque ela não precisa de
mais uma boneca. Ela não precisava daquela. Minha filha já tem tanta boneca, que é o que eu mais compro. Já comprei uma outra mais bonita ainda do que aquela, mas foi o desejo dela, foi na simplicidade dela que Deus trabalhou. Então, que nós possamos ser igual criança, que nós possamos desejar, que nós possamos buscar a presença de Deus, porque a minha filha, ela busca, a minha filha ora, a minha filha tem vida com Deus. Eu tenho contado vários testemunhos aqui e Deus usa ela para falar com a gente. Deus ministra na nossa vida, através da vida dela. Ela prega a palavra do Senhor, ela fala de Jesus para todo mundo, ela fala para os colegas dela, ela sabe separar quem serve para ser amigos dela e quem não serve. Porque se uma amiga falar, eu gosto disso, e ela falar, isso não é de Deus, ela explica para a amiga que Deus não se agrada, porque a amiga fala que vai deixar, e a amiga não deixa, ela deixa de ser amiga. Ela sabe que então não sai para ser amiga dela que mentiu, que não fez o que Deus se agrada, ela não faz o que agrada ao Senhor, então ela se separa. Isto é o quê? Isso é uma pessoa separada por Deus, é uma pessoa que tem vida com o Senhor. Então, o meu desejo é esse, que nós venhamos ser igual uma criança, que nós venhamos a viver as experiências de uma criança com Deus. Se vivermos um pouquinho do que a minha filha vive, da intimidade que ela tem com o Senhor, nós vamos ver a diferença em nossa vida. Então, eu desejo isso para cada um de vocês que estiver ouvindo essa palavra, cada um que estiver acompanhando esse áudio, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha moldar e que venhamos ser renovados e cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Senhor, que tudo que nós buscarmos de Deus, o Senhor venha realizar. Tudo aquilo que nós desejamos, mesmo que a gente nem leve para o Senhor, nem peça a Ele que o Senhor prepare para nós, porque o Senhor conhece o desejo do nosso coração, o Senhor nos conhece, Ele sabe, às vezes, mesmo antes da palavra sair à boca, Ele já está determinando, Ele já está nos abençoando. Então saiba que Deus te ama e Ele quer fazer grandes coisas através de você. Amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.